E agora, Senhor Jesus, o Senhor recebeu os nossos louvores, recebeu a nossa adoração. A partir desse momento, Senhor, nós queremos pedir permissão para o Espírito Santo de Deus para que a sua palavra seja ministrada. Que ela não venha voltar vazia, Senhor, porque ela não volta vazia. Que ela possa encontrar corações dispostos a ouvir e a obedecer. E a entender, Senhor, que a sua vontade ela é boa, perfeita e agradável. Por isso, meu Deus, eu te peço em nome de Jesus, que cada pessoa que estiver aqui, Senhor, até mesmo aquelas que estão assistindo pela live, que eles possam ser tocados com o poder da tua glória. Que o teu cavalo, Senhor, a tua presença se manifeste aqui. Porque do que adianta, Senhor, um homem se reunir, do que adianta nós estarmos aqui se o Senhor não estiver. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir que o Senhor venha e se manifeste neste lugar através da tua palavra. Que pessoas possam entender, Senhor, o teu senhorio, entender, Senhor, o teu lugar de honra, entender, Senhor, que tu és um Deus único e verdadeiro, aquele que era, é e sempre será o maravilhoso. Entender que o Senhor é o Emanuel, o Deus conosco, que está aqui neste momento, através da tua palavra, porque o Senhor disse que o Senhor estaria conosco até a consumação do século. Então nós entendemos que nós nos reunimos aqui no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, para proclamar as boas novas, para anunciar o Evangelho da salvação, o Evangelho que traz cura, o Evangelho que traz libertação, o Evangelho que traz salvação para a vida daquele que está perdido, para a vida daquele que não entendeu ainda, mas hoje, através da palavra revelada, todos serão impactados com a tua glória, porque o teu nome é Emanuel, Deus conosco, aquele que está aqui disposto a salvar, a curar e a libertar, através da palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus aí, Deus. Aleluia. Tem uma palavra da parte de Deus para a minha vida e para a sua vida. E se tiver algum comichão nos ouvidos, vai cair por terra agora em nome de Jesus. Amém? Vou falar de novo para que você entenda. Se tiver algum comichão nos ouvidos, vai cair por terra agora em nome de Jesus. Amém? Porque você vai entender aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Você que trouxe a sua Bíblia, abra em Atos 13. Muito em breve a nossa televisão vai estar funcionando novamente, para estar passando os versículos. Essa semana, né? Essa semana nós vamos construir nossa cantina ali, eita glória. Tudo vai entrar para o lugar, amém? Mas enquanto isso, lê aí mesmo. Se você não trouxe a sua Bíblia, está do lado de alguém que está com a Bíblia, junte com o teu irmão aí. Se você tem Bíblia no celular, Atos 13. Amém, misericórdia. Você que encontrou e puder ficar de pé. Que diz assim: e navegando de paz, Paulo e seu companheiro dirigiam-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando deles, voltaram para Jerusalém. Só até aqui. Em nome de Jesus. O título dessa mensagem de hoje é: Você pode recomeçar. O título dessa mensagem de hoje é: Você pode recomeçar. A palavra do Senhor diz que assim que deu início à igreja primitiva, aonde o Senhor preparou os seus apóstolos para estar pregando o Evangelho, para estar indo, anunciando o Evangelho aos gentios e a todos os lugares aonde pudesse ser ministrado o Evangelho de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo. Paulo e Barnabé foram dois homens selecionados pelos mestres em Jerusalém, selecionados por alguns homens que estavam em Jerusalém, para que eles pudessem ir e anunciar o Evangelho em
alguma cidade, em alguns lugares diferentes. A Bíblia diz que João Marcos, ele foi como auxiliar, ele estava auxiliando Paulo, auxiliando Barnabé. Mas a Bíblia diz que eles estavam pregando e numa cidade tinha um mágico, o qual ele enganava as pessoas com as suas mágicas. E Paulo e Barnabé, anunciando o Evangelho do Senhor, começou a conquistar vidas, começou a chegar e pessoas começaram a se aproximar pela palavra. Porque eu quero dizer algo da parte de Deus nessa noite para a minha vida e para você. Se as pessoas não se aproximam de Deus pela palavra, ela não vai permanecer, ela não vai ter o seu alicerce, ela não vai ter aquilo que permanece, aquilo que faz com que ela prossiga no caminho que é Jesus. E a Bíblia diz que Paulo e Barnabé estavam anunciando, pregando, e o Senhor estava fazendo maravilhas, curando, libertando, salvando, trazendo para perto aquele que estava longe. Mas a Bíblia diz que João Marcos, um dos seus auxiliares, ele decidiu voltar para Jerusalém. Ele decidiu voltar para um lugar onde ele não ia ter muito trabalho, onde ele não ia ter que enfrentar as lutas e as dificuldades. Porque o que Paulo ele enfrentou e Barnabé enfrentou nessa viagem foram lutas, foram dificuldades, foi afrontas. Eles apanharam, eles passaram por situações muito difíceis. Mas João Marcos, ele não estava preparado para viver aquilo naquele momento. E a Bíblia diz que ele voltou e ele decidiu não caminhar com aquilo que Deus tinha determinado para a vida dele. É um ponto que eu quero trazer para mim e para você nesta noite. Eu queria que você entendesse que muitas das vezes, por causa da circunstância, por causa do que nós enfrentamos, nós desistimos no meio do caminho, paramos e retrocedemos, voltamos para trás e não temos coragem de dar continuidade no nosso chamado, não temos coragem de dar continuidade naquilo que Deus determinou sobre as nossas vidas. Mas eu vim aqui hoje na parte de Deus dizer algo para você. Deus pode fazer com que você recomece de novo tudo aquilo que você deixou no meio do caminho. Aleluia! Tudo aquilo que você deixou no meio do caminho por causa da circunstância, o Senhor me trouxe aqui para te dizer: pode voltar a florescer, pode voltar a dar continuidade. Basta você entender, basta você receber da parte de Deus alguém que faça com que você persista. Pessoas que Deus vai colocar do seu lado para que você não desanime, para que você não pare no meio do caminho. A Bíblia diz que ele voltando, isso muito entristeceu Paulo. E a Bíblia diz que eles foram e percorreram todos os lugares e pregoaram e lançaram e montaram os lugares onde Deus era adorado. De repente a Bíblia diz que Paulo decide voltar para ver como é que estavam os seus irmãos, para ver se eles tinham permanecido naquilo que eles estavam aprendendo. E ele chamou Barnabé e disse: vamos voltar aos nossos irmãos para ver como é que cada um deles se encontra. Barnabé decidiu levar João Marcos, porque João Marcos era um parente dele. João Marcos era um parente próximo de Barnabé. E Paulo disse para ele assim: olha, eu não quero a companhia de João, eu não quero a companhia de Marcos, porque no meio de quando mais a gente precisava dele, quanto mais a gente precisou do auxílio dele, ele desistiu e voltou para trás. E a Bíblia diz que Paulo decidiu levar consigo Silas, mas Barnabé, ele decidiu investir no seu parente, ele decidiu investir em João Marcos. E a Bíblia não relata o qual foi a forma que ele investiu, a Bíblia não diz a forma que ele doutrinou João Marcos, mas eu vim aqui para te dizer algo da parte de Deus. Deu certo o que ele fez, porque a palavra do Senhor revela que ele mais tarde, quando Paulo, no final da sua caminhada, quando ele já estava findando seus dias, quando ele já tinha entendido que era tempo dele partir para a glória, ele manda dizer: chama João Marcos, porque aquele que um dia foi inútil para mim,
o qual escreveu as maiores cartas da Bíblia, ele não depositou a fé em João. Ele ficou chateado com a situação e decidiu não investir nele. Mas graças a Deus que sempre tem um que não desiste de nós. Mas eu vim aqui te dizer algo. Ainda que não tenha Barnabé do seu lado, ainda que não tenha Paulo do seu lado, ainda que não tenha um irmão que te coloque a mão para te colocar de pé, existe um que não desiste de você, e esse é o Espírito Santo de Deus. Porque a palavra do Senhor diz assim: olha, eu estou indo para o Pai preparar lugar, mas não te preocupes, porque vocês não vão ficar órfãos. Eu vou clamar ao Pai e Ele vai enviar o Espírito Santo de Deus. Eu vim aqui nessa noite dizer algo da parte de Deus para a sua vida. Muitos homens, eles desistiram na caminhada. Moisés, ele desistiu no primeiro obstáculo. Quando ele matou o egípcio e foi acusado pelos seus próprios irmãos, ele decidiu ir para o deserto porque ele achou que ele não tinha mais o que fazer ali, no meio do povo. E ele decidiu voltar e ir para o deserto. Ele decidiu estar aposentando o seu chamado. Mas a Bíblia diz que certa vez, enquanto a sarça se queimava e não consumia, o Espírito de Deus chamou a atenção de Moisés, e ele olhou para a sarça e ele disse: existe algo ali que me chama a atenção. A Bíblia não diz, mas eu imagino dentro de Moisés fervendo e dizendo: eu estou no lugar errado, eu estou na condição errada, eu estou na forma errada, eu preciso ir até onde está me chamando a atenção. E a Bíblia diz que Moisés foi até o Senhor. Não teve ninguém que dissesse para ele: olha, você precisa voltar para o Egito porque o povo ainda precisa do seu posicionamento. Não teve ninguém que levantou ele e disse: volta lá porque o povo está sofrendo. Mas a Bíblia diz que o próprio Deus, ele olhou para Moisés e disse: eu ouvi o clamor do meu povo. Então o teu lugar não é aí no deserto, mas o teu lugar é ir lá no Egito, buscar o meu povo que está aprisionado. Moisés não desistiu no caminho, por mais que por um período de tempo ele desistiu. Você que está aqui nessa noite, qual é a posição que você se encontra? Será que você pensou em parar? Será que você pensou em retroceder? Ou será que você chegou a parar, chegou a retroceder? Mas hoje o Espírito de Deus diz para você: é tempo de recomeçar. É tempo de você se levantar e se posicionar como tal. Homem e mulher de Deus que tem um chamado. Como o pastor disse aqui, a criança antes de estar no ventre, o Senhor já forma e já determina tudo aquilo que vai ser feito. O Senhor me diz aqui: não adianta correr, não adianta buscar alegria em outro lugar, não adianta, meu Deus, preencher um vazio que somente Jesus preenche. Tem pessoas que tentam preencher um vazio com tantas coisas: dinheiro, carro, casa, namorado, namorada, de várias formas. Mas o Senhor te diz nessa noite: o vazio que está aí, ele cabe direitinho dentro dele. É o Espírito de Deus que cabe aí, ninguém vai preencher. Você pode até colocar algumas coisas ali, mas nunca vai preencher o suficiente para que você tenha a paz que excede todo entendimento. Porque a paz que excede todo entendimento só vem da parte de Deus. O homem pode buscar a paz em todos os lugares. O homem pode buscar a paz na amizade, nos melhores amigos, mas o melhor amigo pode te abandonar. O homem pode buscar a felicidade no filho, mas o filho chega a certa hora em casa, constitui a sua família e você vai ficar sozinho. Mas eu vim aqui te dizer: ei, aquele que está debaixo da sombra do Onipotente, ele não fica sozinho, porque o eu sou está com ele todos os dias. Então não busque a alegria onde não vai encontrar.
Eles estão passando por situações que eu não preciso passar. Ei. Mas a Bíblia diz que não. Quem tem chamado, quem é escolhido, não tem para onde correr. Pode rodar, rodar, rodar no deserto. Pode rodar, pode rodar, pode rodar, pode rodar. A sua sandália nem vai se desgastar. A sua roupa também não vai se desgastar. Sabe por quê? Porque mesmo você fugindo da presença, o cuidado de Deus ainda permanece sobre você. Mas vai chegar um momento que você vai falar: não tenho para onde ir. Eu preciso estar debaixo da mão do Onipotente. A Bíblia diz que Pedro, por andar com Jesus, ele na sua autossuficiência achou que já estava preparado. E quando foram prender Jesus, falaram, ele disse, se levantou e disse assim: ó, Senhor, ninguém vai te prender. Enquanto eu estiver contigo, eu vou tirar a bainha da espada e vou te defender. Mas aí o Senhor falou: para trás de mim, Satanás, porque não ninguém me impede o que eu vim fazer aqui. Esse mesmo que teve coragem, que teve disposição de defender o Senhor, por um momento a Bíblia diz que ele negou o Senhor por 3 vezes antes mesmo que o galo cantasse. Por quê? Porque no meio do problema, da dificuldade mesmo, quando ele viu Jesus sendo levado, quando ele viu o próprio povo dizendo assim: solta Barrabás e crucifica esse que se diz filho de Deus, a Bíblia diz que Pedro ele se acovardou e ele decidiu trair o Senhor. Mas o Senhor não foi pego de surpresa, porque o Senhor disse: antes que o galo cante, você vai me trair por 3 vezes. Mas o Senhor também não desistiu dele, sabe por quê? Porque quando Jesus foi crucificado, quando ele falou para Deus assim: a ti eu entrego o meu espírito, está consumado, o que eu vim fazer foi feito. A Bíblia diz que Pedro voltou às suas velhas práticas. Pedro voltou a pescar. Pedro voltou a pescar da onde Deus já tinha tirado ele, porque Deus não levantou Pedro para ser pescador de peixe, Deus levantou Pedro para ser pescador de homens. Aí a palavra do Senhor diz assim: ah, meu Deus do céu, o Senhor ele ressuscitou no 3º dia e ele foi em direcionamento aos seus discípulos. Por quê? Porque a Bíblia diz que todos eles estavam dispersos. Porque quando não tem um pastor que guia as ovelhas, a tendência da ovelha é se dispersar. Mas a Bíblia diz que a ovelha conhece a voz do seu pastor. Em diante, quando ele diz: vinde bendito de meu Pai, todos aqueles que são ovelha vão ouvir a voz do Senhor. Eu não sei se você está entendendo o que o Senhor está dizendo hoje aqui. Você pode até ter ido para vários lugares, você pode até ter passado por vários lugares, mas o Senhor está dizendo: ainda dá para recomeçar. Porque quando Jesus foi até Pedro e falou assim: volte, Pedro, o teu lugar não é ir segurando rede, o teu lugar não é nesse barco, o teu lugar é nas nações, o teu lugar é pregar ao meu povo, o teu lugar é quando eu me revelar a você e dizer assim: ó, não me torne impuro aquilo que eu purifiquei. Quando eu me revelar a você e dizer: vai e prega para até aqueles que vocês acham que não é puro, mas eu purifico. A ordem não é escolher quem a gente deve ministrar, mas a ordem é ir e anunciar o Evangelho a toda criatura, para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha vida eterna. Quem quer ter vida eterna aqui na glória a Deus? Eu quero viver com meu Deus. Mesmo Pedro negando Jesus, o Senhor foi lá e trouxe de volta. Mas teve um que traiu, Judas, trocou Jesus por moeda, trocou Jesus por bens materiais. A Bíblia diz que quando ele viu que Jesus tinha sido preso,
A Bíblia diz que o arrependimento bateu de uma forma tão grande no seu coração que ele foi devolver a moeda para quem tinha entregue para ele. Mas eles falaram assim: não posso mais, o sangue desse inocente é sobre você. A Bíblia diz que ele foi e tirou a sua própria vida porque não via mais sentido sobre ele. Acredito eu que se ele tivesse ido aos pés da cruz, tinha restituição para ele também. Acredito eu que se Judas tivesse ido aos pés da cruz, tinha restituição para ele também. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que tinha 2 ladrões que estavam do lado do Senhor. Ah, meu Deus. Eu não sei se você está entendendo o que o Senhor está dizendo hoje aqui. Não é sobre quem você é, não é sobre o que você faz, mas é sobre quem você está diante, quem você se prostra, quem você reconhece como o Senhor. A Bíblia diz que 2 ladrões estavam do lado de Jesus. Um começou a dizer: você não diz que é filho do Deus Altíssimo? Se você curou, salvou e libertou, por que não consegue salvar a ti mesmo? Mas a Bíblia diz que do outro lado tinha um que disse assim: respeita ele, porque ele, meu Deus, ele está aqui por inocente, porque ele não tem nada sobre os ombros dele, mas ele está sendo crucificado não é porque ele pecou, mas é porque ele está carregando sobre ele o pecado de toda uma humanidade. A Bíblia diz que ele olhou para Jesus e falou assim: lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Nós estávamos falando de um homem condenado, porque a cruz era o ato de condenação, não tinha mais outro martelo para bater. Porque enquanto a pessoa está ainda passando por, eu não sei o nome, pelo processo, que ainda não bateu o martelo ao juiz, não sei o nome, vocês sabem, são mais inteligentes que eu. É isso aí. Ainda tem como um advogado recorrer, ainda tem como apresentar algumas provas. Só que esse homem, ele estava na cruz e não tinha mais o que ser feito. A Bíblia diz que aquele lugar é lugar de condenação. Meu Deus, mas eu vim aqui te dizer algo na paz de Deus. Ainda que um dia você já esteja condenado, do lado do Senhor existe salvação, porque o próprio Jesus disse: você crê que eu sou filho de Deus? Creio. Então hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Ai, 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 sóbrias. Qual é a forma que você se encontra? Qual é a forma que eu me encontro? Qual é a condenação que colocaram sobre os seus ombros? Estão dizendo que você não vai para lugar nenhum? Estão dizendo que você não vai passar dessa? Os médicos já disseram que não tem mais solução para essa enfermidade. Alguém disse que o teu casamento não pode ser mais restituído. Alguém disse que teu filho não tem mais jeito, que já está perdido. Ei, não confie na voz do homem, mas confie na voz daquele que te chamou e ele disse: tem restituição para todos aqueles que creem no Senhor Jesus. A Bíblia diz que João Marcos, mesmo não sendo discípulo, mesmo não sendo apóstolo, discípulo sim, apóstolo não, ele escreveu a carta do Evangelho. Não, gente, se eu fosse você, tinha dado um pulo de glória a Deus aí. Eu estou falando de um homem que no começo da sua caminhada desistiu, voltou para Jerusalém e disse: não vou dar continuidade nisso. Mas a Bíblia diz que ele foi discipulado ao ponto de deixar a sua marca escrita. E a Bíblia diz que ele escreveu a carta de Marcos e ele deixou o Evangelho de Cristo na palavra de Deus, que hoje você não precisa de nada mais além disso, que é bússola para você, te dá um direcionamento. Ei, pastor, mas Deus fala através de profeta? Fala. Deus fala através de profeta, Deus fala através do louvor? Fala. Deus fala através da oração? Fala. Mas
Traz vida para aquele que está morto. Eu vim aqui dizer para você, tem jeito ainda de você recomeçar. Você não vai marcar a sua história escrevendo a Bíblia, porque ainda aquele que coloca ou tira um tio. Mas você pode marcar a sua história, sabe aonde? Pergunta aonde, pastora? Na sua descendência. Que quando o teu neto, o mundo chamar, ele vai falar assim: eu não vou, sabe por quê? Porque a minha avó marcou em mim, porque ela tinha vida debaixo do altar. Você não deixa mais aqui, mas você deixa aqui. Porque do que adianta o mundo se não tem salvação? Do que adianta ganhar todas as coisas dessa terra se no final a gente não vai ganhar uma pedrinha branca, o qual meu nome está escrito e o seu também? E o Senhor vai dizer assim: vinde, bendito do meu Pai. Vinde, vinde, vinde. Sabe por quê? Porque eu fui o caminho e você decidiu andar no caminho. Você não foi como aquele que estava ao lado e à beira do caminho, cego. Mas quando ouviu a minha voz, disse assim: na beira eu não quero andar mais, eu quero andar no caminho. E o caminho se chama Jesus Cristo. Você pode aplaudir o Senhor Jesus por essa mensagem? Aleluia! Aleluia! Maravilha, Jesus. Quem tomou posse? Quem quer recomeçar? Tempo de recomeço. Sabe? Só um pouquinho, igreja. Só um pouquinho, por favor. Acabe não via mais chuva. Separar os panos aqui. Porque o profeta Elias disse assim: segundo a minha palavra não vai chover. Mas o tempo de escassez estava chegando no final. Elias mandou dizer assim: avisa para Acabe que vai voltar a chover. Ele disse para o seu moço assim: ó, sobe lá e avisa, vê se a chuva já está preparada. O seu moço subiu rumo e voltava e dizia: eu não estou vendo nada. E Elias estava de cabeça baixa orando a Deus, e o moço subiu, desceu e também não via nada. Quando ele subiu na 7ª vez, ele disse assim para Elias: olha, eu só vejo uma pequena nuvem. Eu não consigo ver nada além do que uma pequena nuvem. E olha, Elias, a nuvem